Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família. A palavra de Deus nunca se repete, ela sempre vai na direção certa, que é a direção do nosso coração, que é na direção da nossa necessidade. E a palavra me falou muito forte nessa manhã, meus irmãos. Por isso estou aqui, porque acredito que ela vai falar também com você profundamente. Depois que Moisés anunciou que iria morrer, para o povo, Josué foi também anunciado como substituto de Moisés, como uma pessoa que estaria também à frente, assim como Moisés esteve, para liderar o povo. E apesar de Josué ser um homem de fé, ele temeu o peso da responsabilidade. Temeu porque muitas vezes nós pensamos que é o homem, que é o ser humano que tem capacidade. Mas depois que analisamos profundamente, vemos que nunca foi sobre a força humana, e sim sobre o fortalecimento de Deus na vida das pessoas. É Deus que sabe os fins e providencia os meios, nos capacitando. Josué esqueceu isso. E por algum momento ele pensou que Moisés, dele mesmo, haveria a virtude de ser um líder do povo de Israel. Deus escolhe as pessoas pela disposição que as pessoas se colocam diante dele para fazer a sua obra, não porque as pessoas são capazes. Deus escolhe as pessoas porque vê dentro delas a vontade de querer ter um relacionamento mais profundo com Ele, a vontade de servi-lo, a vontade de honrá-lo. Então Josué também tinha essas características. E ele esqueceu que a capacitação vinha do próprio Deus. Foi Deus que fez todas aquelas pragas serem derramadas sobre o Egito para que eles percebessem o poder de Deus, do Deus único que fez os céus e a terra. O único que pode ressuscitar, o único que pode dar vida, o único que foi o autor de toda a obra da cruz. Então, Josué temeu, e quantas vezes, meu irmão, nós tememos diante de uma dificuldade, diante de uma tristeza, diante de uma incerteza. Quantas e quantas vezes, Senhor, a gente olha para dentro de nós e vê, poxa, eu não tenho capacidade para fazer tais coisas. Mas você, meu irmão, minha irmã, está esquecendo de uma coisa que é tão importante. É o nosso Deus que nos capacita. Você tem que se dispor, tem que dizer como Isaías: eis-me aqui, e o mais o Senhor fará. Nunca tente fazer tudo perfeito para Deus, porque não vai sair perfeito. Pelo fato de nós não sermos perfeitos, mas podemos fazer nascer dentro de nós uma vontade muito grande de querer dar o melhor dentro da minha possibilidade. É isso que Deus quer de você e de mim. Então, olha o que diz a santa palavra de Deus em Deuteronômio 31,
Versículo 6. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Foi Moisés que falou isso para Josué, porque Josué estava se sentindo pequeno diante de um problema gigante. E muitas vezes nos sentimos assim. Ou potencializamos um problema que é tão pequeno diante da grandeza de Deus. Então foque naquele que pode resolver todos os problemas, naquele que conhece o teu futuro, naquele que é, que era e que sempre será o nosso próprio Deus, o nosso Deus, bem melhor falando. É Ele que capacita. Então, apesar de Josué ser um homem de fé, ele temeu. E muitas vezes tememos diante de dificuldades, tememos quando damos mais força a coisas que nasceram na nossa mente, problemas que nasceram na nossa mente. E alimentamos sentimentos e pensamentos, potencializando problemas que deveriam ser resolvidos quando você exerce a confiança em Deus, quando você exerce a vontade de querer acertar, mesmo que você não acerte, mesmo que você falhe, a vontade de ir em frente, a vontade de fazer e fazer com a alegria de estar fazendo para a pessoa mais sublime, que é a pessoa do Espírito Santo. Então, lá, depois que Moisés tinha morrido, Deus continuou falando para Josué. Não fui eu que lhe mandei, que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, essa é a convicção que nós devemos ter, eu, Adriana, você, Dona Maria, seu José, homem, mulher, criança. Você não pode deixar pensamentos de abandono, pensamentos em que seres humanos falharam. Deus, Ele é humano, mas Ele é Deus. E o pecado não atingiu a Deus, atingiu o homem. Deus continua sendo perfeito, santo, poderoso. É Ele que está do teu lado. É Ele que te capacita. É Ele que te dá a alegria de viver. É Ele que faz você não se abater por problemas banais. Ou até por problemas difíceis. Isso é tudo treinamento de Deus para a tua vida. Você tem que entender isso. Você tem que verdadeiramente compreender que Deus está com o coração, a mente aberta para te compreender. Para fazer como fez com Josué. Seja forte, seja corajoso. Não desanime. Falo isso porque momentos difíceis da minha vida é o Senhor Deus que me anima. É o Senhor Deus. É como se eu não conseguisse escutar o consolo de ninguém. Eu não consigo assim. Não é suficiente para mim o consolo humano. O consolo para mim só é suficiente quando vem de Deus. Quando Deus brada dentro de mim
e eu consigo fazer de um problema um treinamento para a minha vida. Deus quer fazer isso para a tua vida também. Ele quer que você encare, que o seu olhar mude quando você se deparar com problemas, pequenos ou grandes. Dentro de você tem que estar uma confiança que vem do próprio Senhor, que vem do próprio Deus. É essa confiança que Deus quer que você tenha nele. Porque a coragem que a Bíblia fala não é a ausência do medo. O medo vai, muitas vezes, nos alcançar, mas vá mesmo com medo, confiando numa força maior, num Deus único, que foi com Abraão, foi com Isaac, que foi com Jacó, que foi com Moisés, que foi com Josué, que é com Adriana, que é com você, Maria, que é com você, José. E temos o privilégio de sermos templo do teu Espírito, do Espírito Santo de Deus. E só isso basta. Lembrar disso, trazer à memória isso, que somos templo, morada de Deus, já é o suficiente para nos dar força, para nos dar coragem, para nos dar alegria, para nos dar confiança, para nos dar segurança, mesmo diante de problemas. Isso é maravilhoso. Lembrar que um Deus tão grande, tão poderoso, pode caber dentro de um coração humano. Só isso é suficiente para você ter coragem, para você ser forte, para você não ficar aí, na cama prostrado. É esse relacionamento que Deus quer ter contigo. É esse relacionamento que Deus quer te ensinar. Não é você colocar o seu coração, a sua mente em coisas fúteis, mas sim colocar em algo que está acima de nós. Ao mesmo tempo está dentro de nós. Olha que extraordinário, ao mesmo tempo simples. Servir a Deus é um dos maiores privilégios que o ser humano pode ter. Adorar a Deus é a maior alegria que um ser humano pode ter. Adorá-lo em espírito e em verdade. Amá-lo e saber que o mundo passa e todos os seus desejos também passam. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Usufruindo da paz, usufruindo da confiança, usufruindo do amor, que não é inconstante, é eterno. Vamos orar? Nessa manhã eu só quero agradecer a Deus pela tua vida, por você estar aqui me escutando, por você estar sendo alcançado pela palavra de Deus. Agradecer a Deus porque Ele continua o mesmo. E agradecer a Deus porque você pegou um tempinho para focar no que realmente importa, que é a espiritualidade. Oremos. Senhor, gratidão pela tua palavra, que é tão poderosa, tão maravilhosa. Gratidão pela tua paz, gratidão pelo teu amor. Oh, Senhor, nessa manhã, gratidão pelas vidas, Senhor, das pessoas que estão aqui, sendo abençoadas pela tua palavra. Continua conosco, Senhor,
Nos ajuda nas nossas dificuldades. É tudo que te pedimos e te agradecemos, com a certeza que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida. Tenha um excelente dia.